Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Guia de Terror. Eu sou André Cavalini e hoje o assunto é um seriado de televisão e agora seriado de plataforma digital, né? Estamos falando de Dexter. Pois é, eu sempre fui um fã ávido do Dexter, adorava quando passava na televisão. Eu tenho todos os DVDs do Dexter, todas as temporadas, tal. E quando eu fiquei sabendo que teríamos uma nova fase, né, do personagem, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz e assinei o serviço da Paramount para poder assistir, né? E tivemos o prazer de ter logo de cara 3 episódios novos, né? E eu gostaria hoje de falar um pouquinho sobre isso. Dexter nem sempre é uma série de terror, ela foi durante muito tempo considerada um drama, né? Com suspense e tal, um thriller, mas sempre teve elementos gráficos de suspense, de terror, de sangue, de morte, né? Então eu sempre qualifiquei ela, né, na minha humilde opinião, como uma série também de terror. E agora, quando chegou a nova temporada, eu já vi os 3 episódios, né, que estão disponíveis na plataforma, e eu achei necessário falar um pouco sobre isso, porque eu gostei, mas tenho observações a fazer. Então, eu pensei em compartilhar aqui no podcast também e no blog a minha opinião. Bom, essa nova fase, né, o novo momento do personagem chama-se Dexter New Blood. É uma série que traz de volta o protagonista, né, que é o Dexter, que é o Michael C. Hall. Ele volta no papel principal, ele também é produtor executivo da série, né? E uma das coisas que fez com que o meu interesse voltasse à série, e acho que de muitos fãs, né, é que o autor o criador da série, né, autor dos principais roteiros, os principais episódios, os melhores episódios, né, dizem, aí faço um parêntese, que os melhores momentos do Dexter foram da primeira até a quarta temporada, que era quando o Clyde Phillips, que é um dos criadores da série, né, e o cara que desenvolveu tudo isso para televisão, ele saiu, né, no fim da quarta temporada, que foi quando tivemos o Trinity, né, que é o assassino, um dos mais famosos do seriado, né? E nesse caso, o Clyde Phillips voltou, o Michael C. Hall assumiu a produção, diversos diretores dos melhores episódios voltaram também para essa temporada, então eles trouxeram algo de melhor que tinha no seriado, que durou 9 temporadas, se eu não me engano, né? E conseguiram, do tempo, né, do momento inicial da série de sucesso, eles conseguiram trazer de volta 2 atores do elenco, que era o Michael C. Hall, que é o Dexter, e aí eles trouxeram a Jennifer Carpenter, perdão, que era a Deborah Morgan, a irmã do Dexter. Só que ela morreu no último episódio, né, no final da série, da primeira série, digamos assim, dividindo em 2 etapas. E para nós, né, fãs do Dexter, foi um encerramento melancólico, né, muito aquém do esperado para um personagem dessa magnitude, né? E independente disso, né, concluiu, vida que segue. Mas nesse caso, para quem conhece o Dexter, ele tinha na série uma voz da consciência, que no caso era o pai dele, né? E que era o James Remar. Muito legal, assim. Eu sempre gostei muito das sacadas, sabe, do pai do Dexter falando com ele e tal. E nesse caso da nova temporada, né, dessa nova série do personagem, quem faz esse papel é a Jennifer Morgan, né? Jennifer Morgan, não, Jennifer Carpenter, Deborah Morgan, olha o André cruzando as linhas aqui. A Jennifer Carpenter, ela é ex-mulher do Michael C. Hall, mas eles mantiveram, mesmo depois do casamento não ter mais acontecido, o trabalho em conjunto deles continuou e eles fazem uma dupla muito legal em cena, sabe? E ela, a Débora, né? Ela é desbocada, ela fala palavrão o tempo todo, ela fala muita coisa para ele, assim, e ela seria o link dele com o passado dele, olha que interessante, né? E aí diversos elementos da história do Dexter começam a voltar aos poucos, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a série. Eu vou tentar dar o mínimo de spoilers para vocês que ainda não assistiram. Então, se você
estava esperando uma opinião sobre a série, eu vou dar opinião agora, antes de entrar no mérito dos episódios, tá bom? Então, eu gostei da série, eu achei que ela é um pouco mais fraca do que a série original, tá bom? Menos sangue, menos violência, mais focada no drama do personagem, de estar isolado do mundo, de estar há 10 anos sem matar ninguém, né? Ele está numa uma fase de abstinência, digamos assim. O seu Dark Passenger, né? O seu passageiro sombrio, que seria o, o seu motivo de matar, né? Tá lá presente, mas ele tá quieto. E ele mora numa cidade do interior dos Estados Unidos, gelada, muito oposto de Miami, que é onde ele morava antes, né? E ele tem uma vida normal, muito cheia de rotinas, porque a rotina é o que ajuda ele a se manter no controle, né? Então, a gente vê nesses 3 primeiros episódios que estão disponíveis a queda, né, dessa calmaria dele por vários motivos que eu vou falar daqui a pouco. Então, daqui a pouquinho, se você não quer spoiler, eu sugiro que daqui a pouquinho você pare de ouvir esse episódio, ou de assistir esse episódio, no caso, tá? Para não ter spoiler, tá? É, é isso. Eu acredito muito que a série foi feita para ser mais leve mesmo. Apesar dela ser 18 anos, a classificação indicativa, né? E ela tem sexo, tem violência, ela tem um pouco de nudez, ela tem sangue, mas ela ainda não está no mesmo nível dos episódios clássicos, digamos, da terceira e quarta temporada do Dexter, tá? Que a gente via aquela violência, tal, aquela coisa. No caso, pode ser que os próximos episódios, né, do quarto em diante, eu creio que serão 10 episódios, essa nova temporada, esses 3 primeiros, eles são bem mornos em relação a isso, né? E uma brincadeira que eu fiz com a minha esposa, que a gente já assistiu essa série juntos, né? E a gente vê outras séries, tal, como House. E sim, eu vou falar uma coisa aqui que é um queima-filme que pode ser para quem é super radical em relação ao terror, mas eu gosto de séries de drama também. E uma das séries que eu assisti durante a minha época de faculdade foi Gilmore Girls, porque eu gosto desse tipo de série, tá? Então me crucifiquem. Eu assisti Smallville também, gente, então pelo amor de Deus. E uma coisa interessante é que o ambiente que eles construíram nessa primeira fase dessa temporada, parece que o Dexter está em Stars Hollow. Ele parece que foi visitar a Lorelai Gilmore, sabe? É muito. Só faltou o carinha com o violãozinho cantando lá, 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 sabe, na esquina, porque realmente é um negócio diferente. Para quem assistia Miami, né, via o calor, a música latina, a gente muda de cenário, parece que a gente realmente foi parar numa série quadradinha da Paramount. Mas, assim, o Dexter vai voltando, gradualmente ele vai voltando e elementos vão agitando a série, tá? Então, fica aqui a dica. Se você não quer saber mais de spoilers, por favor, volte depois para continuar nos próximos episódios, tá? E a partir de agora, então, eu vou falar dos episódios, tá legal? É isso. Valeu. Bom, se você continuou vendo este vídeo e ouvindo esse episódio, a partir de agora eu vou comentar sobre os 3 episódios do Dexter que estão disponíveis, pelo menos no dia que eu estou gravando, dia 25 de novembro, né? Estou gravando esse episódio. São 3 episódios disponíveis no momento. O primeiro chama-se Despertar e justamente trata da volta à matança, né? Matança entre aspas, porque ele mata uma pessoa só, né? Mas a gente nota o Dexter, que nesse novo momento chama-se Jim Lindsay, né? Lindsay porque é o sobrenome do autor, do criador do personagem, dos livros, né? E o negócio é assim, ele tá vivendo nessa cidadezinha, que eu falo que parece Gilmore Girls mesmo, parece mesmo. Ele tá lá vivendo, ele trabalha numa loja de armas, ele vende armas, ele mora numa cabana, numa área mais isolada da cidade, ele tem uma relação com a xerife da cidade, eles têm um relacionamento, e o Dexter segue vivendo a vida dele, né? Lá ele é o Jim. E aí ele tá lá, ele mantém umas rotinas para poder manter o controle, ele vai marcando num calendário os dias em que ele não mata ninguém, ou seja, ele tá há 10 anos sem matar nada, ninguém, e ele flerta com a morte, porque ele gosta de fazer caminhadas pela floresta, e ele todos os dias tenta matar um cervo branco que aparece,
mas nunca mata. Ele sempre faz todo o trabalho para matar, né, para caçar esse animal, mas ele nunca conclui. Ele tem uma admiração por esse animal. E é muito legal isso, é uma forma de a gente ver que ele está conectado com a vida, não com a morte. Então é interessante que ele fica nesse limiar. Só que o Dark Passenger, né, o passageiro sombrio dele, começa a ficar mais presente, porque o tempo está passando e ele vai vendo situações, né, em que ele precisa se controlar, ele tem que manter a cabeça no lugar. E nesse ponto, ele vai até o limite que ele pode. Ele vai levando, ele vai levando, ele vai levando. Ele vê o cara cortando a carne, ele sente um friozinho na barriga. Ele começa a amolar as facas, ele sente o negócio, sabe? Ele tá lá lidando com o passageiro dele todos os dias. Né? Para quem não se lembra, o Dark Passenger, ou passageiro sombrio, seria a vontade de matar que ele tem, que foi o nome que ele batizou esse instinto, né? De serial killer dele. As coisas vão progredindo, a gente vai vendo se construir uma trama ali, do tipo, há uma série de garotas desaparecidas na cidade, há uma série de mistérios em relação a certas figuras da cidade. O Harrison, que é o filho do Dexter, ressurge num outro momento, né? O segundo episódio chama-se Fodeu de Vez. Eu peço desculpa pela linguagem, mas é como tá ali, né? E o Dexter, ele cede à tentação e ele mata uma pessoa. Ele mata um rapaz que se encaixa no critério dele, tá? Então, para quem também não se lembra da série, o Dexter só mata, pelo menos a maioria das vezes, pessoas que são fugitivas da justiça, digamos assim, de alguma forma, ou literalmente fugiram ou evitaram, né, uma condenação, mas são culpados. E no caso, ele pega o filho de um milionário, que é um rapaz que gosta de usar drogas, de fazer besteiras, e ele se envolveu na morte de várias pessoas no passado e não foi condenado. Ele arrumou uma forma de escapar da justiça. Né? E o Dexter leva essa justiça até ele, mata ele, picota ele, só que ele não tá mais em Miami, ele não tem mais o mar para se desfazer do corpo, então ele se desfaz da forma que ele encontra, né? E aí isso dá início a uma busca policial pela mata, e as pessoas, como ele é muito próximo da xerife, eles usam a casa do Dexter como base para poder investigar. O pai do rapaz surge e fica em cima para poder ter uma investigação. Então a gente vai vendo o Dexter lidando com a sua ausência, né, durante 10 anos sem matar ninguém. Ele vai tentando se reconstituir disso, porque ele quebrou, né, uma promessa que ele fez para ele mesmo. O Harrison volta, entra na vida dele de novo, e ele está lidando com a pessoa que ele matou, com a investigação debaixo do nariz dele ali, ele tentando desviar a atenção das pessoas, tal, para poder, sim, lógico, porque ele se tornou especialista nisso. Ele matava e encobria o próprio rastro, mas ele tá aposentado, né, gente? Então ele não tá acostumado com isso. Enfim, ele vai lidando com isso. O terceiro episódio chama Sinais de Fumaça, né, em que a gente vê a investigação chegando num ponto em que eles concluem que houve um crime, né? Não é mais um caso de desaparecimento, é um crime. E nós temos um outro crime acontecendo. A gente testemunha, como espectadores, né, da série, tramas paralelas, né? E uma dessas tramas é um serial killer em ação, né? E a gente começa a se perguntar se isso tem a ver com o mistério que assombra a xerife das garotas desaparecidas, enfim, tem toda uma trama ali acontecendo, né? Então a gente percebe que tem o Dexter querendo se livrar do corpo e do crime que ele fez e lutando para se manter no controle, para ele não perder o controle. Temos o Harrison, que voltou, e a gente nota claramente que ele tem um Dark Passenger também, mas ele não é um serial killer, a gente está vendo o que está acontecendo. Então não dá para saber se ele vai se tornar um ou se ele não vai, e ele começa a se envolver com a cidade, começa a estar presente ali, né, entrar na história mesmo, e temos um crime acontecendo paralelamente. Então a gente vê várias coisas acontecendo, então eu estou animado para as próximas fases, né, os próximos episódios. Os 3 primeiros episódios me mantiveram com vontade de assistir. Mas, infelizmente, o pique do seriado anterior, principalmente do auge, né? Que eu acho que foram as temporadas 3, 4 e 5, eu também gostei daquela temporada, né? Que é quando a Lumen entra e tal.
Eu fiquei um pouco decepcionado. Não que isso vai me impedir de ver a série, pelo amor, né? Eu gosto do Dexter, eu vou continuar assistindo, e se tiver 100 temporadas desse mesmo ritmo, eu vou continuar vendo, porque eu gosto, né? Eu me sinto animado, sabe, com as aventuras dele, então eu gosto. Mas fica aqui o aviso para quem espera um banho de sangue e tal, pode desistir, porque a série ela tem um ritmo mais lento, tá? Era isso. Eu espero que não tenha dado spoiler demais. Eu realmente recomendo que você assista, se você puder assinar o Prime ou o Paramount Plus, né, que seria a plataforma que trouxe o Dexter de volta, para você poder assistir, porque no Paramount tem também as temporadas anteriores, então vale a pena, só por esses dois motivos já valeria a pena, né? Você ter acesso ao Dexter para você assistir todas as temporadas anteriores e a nova. Não sei quando vai ser liberado o próximo episódio, tá? Infelizmente eu não tenho essa informação, mas estou aqui como espectador esperando a minha oportunidade de continuar vendo o Dexter. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e que vocês continuem aqui vendo e ouvindo o podcast do Guia de Terror. Tá? Muito obrigado pela audiência de vocês. Curtam, compartilhem, se inscrevam no YouTube, no Instagram, onde eu tenho posto conteúdo, e acompanhem o blog, tá? Os dados, as informações estão na descrição deste áudio, deste vídeo. E até o próximo episódio, gente. Tchau.